Olá, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos dar início a mais um vídeo do nosso curso de vedação industrial. E agora a gente vai falar sobre os principais tipos de empresas, né, que operam fluidos, né? Então a gente ainda está no capítulo 1, Introdução aos Equipamentos Rotativos. Como o próprio nome fala, né, é uma introdução, né? O estudo de equipamentos rotativos é algo mais complexo, né, que a gente não vai abranger em profundidade. A gente vai falar dos principais pontos, né, no curso, mas não vai aprofundar tanto assim o conceito, né, digamos assim. Bom, o que a gente falou no vídeo anterior, né? A gente fez uma breve introdução sobre o que são equipamentos rotativos, né? E a gente falou do fluido, né? O fluido é qualquer substância líquida ou gasosa, né? E também entre o vapor, né? Existe uma diferença entre vapor e gás, né? Mas do ponto de vista de comportamento, de dimensionamento, do ponto de vista da mecânica dos fluidos, por exemplo, que é o que trata, né? Esses componentes, essas substâncias, trata-se da mesma forma, né? Não muda, né? Só existe só uma questão conceitual mesmo. Qualquer empresa que você tiver, qualquer empresa, ela vai operar pelo menos dois tipos de fluidos. Água para consumo, né? Por menor que a empresa seja um escritório, ela vai operar, ela vai ter água para consumo. E também, por conta também das pessoas, né, que vão usar o ambiente, ela também vai ter esgoto. Né? Só que isso aí não é tanto, não é crítico, né? Ou seja, hoje em dia você tem já o serviço público, né? No caso aqui em São Paulo, a Sabesp, em Minas, a Copasa, esse por diante que faz ou deveria fazer o tratamento de esgoto, pelo menos faz a coleta, né, de um modo geral, ou joga para o rio, que infelizmente às vezes acontece muito ainda. Agora já falando já de empresas mesmo, né, fabris, né, que fabricam alguma coisa, o uso do ar comprimido também é bastante frequente. Então a gente tem aqui o terceiro fluido que é bastante frequente, podemos dizer assim. Esses três aqui, eles não têm maiores complicações assim do ponto de vista de operação. É claro que o esgoto eu tenho que descartar ele de maneira correta, a água ela também tem que ser tratada, né, para fim de consumo. Só que o ar comprimido também, eu preciso de um compressor, reservatório, etc., mas não tem maiores complicações, né, nesse sentido. O problema mesmo está, né, o problema, o que é crítico, digamos assim, é as empresas que operam algum tipo de produto químico, né? Então, assim, não necessariamente é uma empresa química, né? Se a gente for pensar, ser bem criterioso mesmo, qualquer empresa também ela vai ter o sistema de limpeza, né? Você vai ter as pessoas que trabalham na limpeza e elas vão operar produtos químicos, né? A soda cáustica, dependendo do caso, a soda cáustica é pouco, mas, né? O hipoclorito, né? O hipoclorito lá para fazer limpeza, enfim. E existe, principalmente empresas grandes, né? Você vai ver o pessoal, por exemplo, do refeitório usando óculos de proteção, né? Que você não vê, ninguém usa óculos de proteção em casa para fazer comida, mas nas empresas elas têm que usar por conta se acontece alguma coisa, espirra óleo no olho dela, sei lá, acontece alguma coisa, ela tem que estar, né, se faz uma análise de risco, né, o pessoal da higiene e segurança do trabalho faz uma análise de risco e determina quais são os EPIs que as pessoas precisam utilizar. Mas a gente está falando já de coisa mais assim, aí são operações mais simples, né? Que se essas pessoas da limpeza, por exemplo, elas vão usar algum tipo de produto, elas devem usar uma máscara, elas devem usar uma luva. Então são coisas também que não são tão complexas assim. Mas as empresas mesmo que operam algum tipo de fluido, é aí que vai ter o problema, né? Dentro disso, a gente vai ter, né, os riscos, né? E esses riscos eles podem ser ocupacionais, ou seja, risco à pessoa, né? A pessoa ficar doente, a pessoa morrer, né? São os principais riscos. Os riscos ambientais, né? De contaminar o solo, contaminar o ar, contaminar a água, né? O lençol freático, isso é bastante crítico. E os riscos de segurança, né? De pegar fogo, de explodir, né? Essas coisas relacionadas a um sinistro, digamos assim, mais sério, né, nas empresas, né, dependendo do caso, né, se explode alguma coisa, pode derrubar o prédio, por exemplo, né, da empresa, né. Então, você pega o caso lá mais recente de Brumadinho, né, a barragem interrompida acabou com a operação da Vale naquele local, né.
além dos prejuízos, né, que são incontáveis, pessoas morrendo, pessoas que estão hoje, que quem não morreu e está lá, não tem que, né, trabalhava na terra, já não consegue mais porque está tudo contaminado, enfim, um desastre sem proporções, assim, sem mensuração, né, não dá nem para mensurar. Mas, no ponto de vista só operacional, agora falando, né, rompeu o negócio e acabou com o negócio da empresa. Se a Vale tivesse só aquela empresa lá, né, só essa unidade, ela já teria fechado porque não teria como operar, né, por um bom tempo, né? E se é que vai voltar a operar aquela empresa ainda algum dia, né? E daí que vem, né, a classificação ou as classificações das empresas. Isso aqui é mais é uma classificação mais que as empresas fazem para facilitar, digamos assim, a sua atuação, né? Então a empresa que eu trabalhava, de senhor mecânico, ela fazia uma determinada classificação. Isso é seguido pela maioria, mas não é nada, digamos assim, não é uma coisa unificada, né? Cada um faz a sua, né? E aí você acaba juntando, né, algumas empresas dentro de algumas classificações. E o que muda, né, de uma classificação de empresa para outra? Muda o foco. Cada empresa, uma Petrobras, por exemplo, né, as empresas que seguem, né, a norma API, os equipamentos são mais robustos, né, consequentemente eles são mais caros. Só que eles são mais caros, mas duram mais também, né? Então, ou seja, então esse tipo de empresa, ele vai comprar uma solução mais cara, né? Agora já uma empresa menor, no setor de açúcar e álcool, por exemplo, essas empresas elas já não pagam tanto, porque o que importa é os equipamentos funcionarem enquanto eu estiver na safra. Então está se fazendo a colheita, por exemplo, lá das canas, né? E aí você vai produzir açúcar, vai produzir álcool, aí beleza, você tem os equipamentos que têm que estar funcionando nessa hora. Entre uma safra e outra, né? Entre safras, né? É a hora de manutenção, né? Então as empresas muitas vezes elas não trabalham, elas estão fazendo operação. Então ali, se ela tiver uma solução mais barata, mas que dure de uma safra a outra, né? Já estaria suficiente em termos. Então depende do que eu quero, do que eu preciso. Uma solução ela é ideal ou não, né? Às vezes o preço é proibitivo para algum. O que se pratica no mercado não se pratica no outro, né? Por isso que você tem diversos tipos de produtos para atender esses diversos tipos de empresas, né? Então, fazendo uma classificação de empresas, né? Uma delas, né? Uma das mais, principalmente da área de selagem, mais olhada, né? São as de óleo chamado óleo e gás, né? Que basicamente são as petroquímicas, né? O que a petroquímica faz? Ela extrai o petróleo e transforma o petróleo em alguma coisa. Vai transformar em gasolina, vai transformar em óleo diesel, vai transformar em querosene, em naftalina, nafta, sei lá como é que chama, e por aí vai, né? Todos os insumos, digamos assim, que vêm diretamente do petróleo. Então essas empresas são tratadas como petroquímicas. A grande maioria das empresas que tem algum tipo de equipamento ou de elemento de máquina que atende petroquímica classifica como óleo e gás. Então, se você digitar, por exemplo, no Google óleo e gás, vai aparecer, por exemplo, equipamentos da Siemens, né? Turbinas a gás ou a vapor da Siemens. Aí você vai achar selo mecânico, enfim, vai ter uma infinidade de empresas que atuam no setor de óleo e gás. Mas são as empresas, se for olhar do ponto de vista assim, de produção, são as chamadas petroquímicas, né? Eu tenho as empresas químicas, que são as empresas que podem usar, né, a partir de produtos das químicas, muitas delas atuam, né, elas pegam produtos das petroquímicas e transformam em outros produtos, né, então, por exemplo, uma empresa que eu atendia, ela pegava o etileno e transformava isso em PVC. Né? Então aí ia fazendo a transformação até transformar em PVC, que é o que o pessoal usa lá, né? A Tigre, a Manco, né? Que você tem a produção. A Braskem é uma outra empresa que fabrica isso e por aí vai, né? E aí, ou seja, você parte de produtos ou subprodutos das empresas petroquímicas e transforma. Mas não só isso, né? Tem empresas que pegam uma outra coisa que não tem nada a ver com química e transforma num outro produto diferente, né? As empresas alimentícias e as empresas farmacêuticas, né? Então a gente tem assim, digamos, algumas empresas colocam tudo no mesmo pacote. E qual que é a questão aqui, né? Alimentícia e farmacêutica você tem a questão sanitária, né? Você tem que ter
controle, né, da produção, porque senão você contamina o alimento. Aconteceu lá com o Todinho, né, do Todinho sair com produto químico lá de limpeza, né, que eles usam para fazer as limpezas do sistema, né, de fabricação. Aí houve um erro lá na produção, né? E tem as farmacêuticas também, vai ter essa mesma preocupação, porque o remédio não pode estar contaminado, né? As empresas de papel e celulose, né, então, embora as empresas de papel e celulose, elas operam produtos químicos importantes, perigosos também, só que elas estão dentro de uma classificação que elas partem, né, da madeira até produzir a celulose e na sequência produzem, né, o papel, né, os vários tipos que existem aí. As empresas de açúcar e álcool, né, elas, como eu comentei agora há pouco, né, essas empresas elas têm uma característica de trabalhar só entre a safra, só durante a safra, né? Muitas delas não conseguem operar porque não falta produto, né? A não ser que ela tenha uma segunda opção lá de operação, mas elas fazem as manutenções durante as safras, né? Durante pós a safra, entre uma safra e outra. As empresas de mineração, e aí, então, também, embora ela tenha produtos importantes ali, perigosos, né, uma mentalidade totalmente diferente da turma de óleo e gás, né, então isso quem trabalha com isso, ou quem vai trabalhar tem que ter isso em mente. E as indústrias gerais, né, tem algumas empresas, por exemplo, que pegam papel e celulose e colocam dentro de indústrias gerais, coloca açúcar e álcool dentro de indústrias gerais, depende, né, depende da classificação, mas só para a gente ter uma ideia aqui, né, do que a gente tem, né? A gente poderia falar também das empresas de fertilizante, mas as empresas de fertilizante elas poderiam ser classificadas dentro das petroquímicas também, porque muitos dos fertilizantes são provenientes também, né? Ali na sequência, tanto que você pega Cubatão, por exemplo, você tem várias empresas, né? E aí a própria refinaria da Petrobras e associadas a elas outras empresas, né? Que vai utilizar os subprodutos dessas empresas, né, para poder fazer os seus produtos, e entre elas tem lá as empresas de fertilizantes. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre as empresas de óleo e gás, né? A atuação principal, né, extração de petróleo e o refino de petróleo. Quando eu falo refino de petróleo, aí vai surgir os vários produtos, né, que eu falei, óleo, gasolina, óleo diesel, querosene e por aí vai, né, todos os produtos provenientes aí do petróleo. Em termos de exigências técnicas, são altíssimas, né? As exigências técnicas do setor de óleo e gás, quanto à durabilidade dos componentes, quanto à segurança dos componentes e quanto à confiabilidade dos componentes, elas são altíssimas. Por quê? Porque tem algumas plataformas, não só aqui no Brasil, né, mas fora também, que ficam a quilômetros, né, em mar aberto, e onde o acesso, né, à movimentação não é tão simples assim, né? E aí o que acontece? Não dá para ficar quebrando toda hora, né? Se faltar um parafuso lá é um problemão, né? Porque não dá para ir na esquina comprar um parafuso, né? Então os equipamentos têm que ser mais robustos. Por conta disso são mais caros, né? Mas também duram mais, né? Eles têm que durar no mínimo 5 anos, tem no mínimo 3 anos, dependendo da classificação da norma. E essa indústria, elas costumam seguir a norma, essas indústrias, né? A norma API, ou né, as normas da API, que é a American Petroleum Institute, o Instituto Americano de Petróleo, né? É a principal, inclusive as normas relacionadas a selos mecânicos, né? Acabam sendo aplicadas em outros segmentos também diferentes do petróleo, né? Porque são a referência, digamos assim, nesse tipo de segmento. Se a gente falar agora das empresas químicas, né, a principal atuação, né, são produtos químicos de modo geral, eles podem partir, né, como eu falei agora há pouco, partir dos produtos químicos das petroquímicas e transformar isso em outras coisas. Você vai ter aí, em termos de exigências técnicas, né, de média para alta, aí depende do porte da empresa, depende do que a empresa faz, né? Então, pensando em durabilidade, segurança e confiabilidade, né, são o que eu quero dizer comparativamente. A óleo e gás são as empresas mais exigentes, né, nessas questões. Já, as químicas são menos, né? E dependendo do porte é menos ainda, né? Então tem casos, eu por exemplo já fiz visita a empresas que para chegar na manutenção você tinha que atravessar a área fabril, próximo dela, e só de passar do lado já os olhos ardiam, né, com os produtos químicos provenientes lá das áreas, né? Então ali imagina as pessoas que trabalhavam o tempo todo ali, né? Com certeza tem problemas
de saúde, né, quem trabalha ali frequentemente, né. Essas empresas, elas seguem a norma da ANSYS, que é a American National Standard Institute, ou ou a API, né, a American Petroleum Institute. Como eu falei, né, aí essas normas, elas inclusive, elas classificam os tipos de bomba, né, então é muito comum, quando a gente vai fazer uma análise do selo mecânico, a gente verificar qual é a bomba que está sendo usada, né, uma bomba API ou é uma bomba ANSYS, né, então a bomba API é a bomba que se enquadra na norma API, ela é muito mais robusta do que as normas ANSYS, né? Então existem, né, características importantes, distintas aqui dos equipamentos. A gente não vai entrar nesse mérito aqui no curso, né? Mas dá para a gente falar bastante só da diferença aqui desses dois tipos de equipamentos. As empresas alimentícias e farmacêuticas, eu englobei aqui, né? Em termos de atuação, né, alimentos e medicamentos, de modo geral, e as exigências técnicas, né, de média para alta, também em relação à durabilidade, segurança e confiabilidade, mas principalmente em relação à certificação FDA. A certificação FDA, que é Food and Drug Administration, ela diz o seguinte, que o produto ele foi feito de tal maneira que ele está adequado a não contaminar, né, comida e medicamento, né, administração de medicamentos. Isso aqui, embora, né, seja as empresas falam que elas seguem, na empresa que eu trabalhava, por exemplo, ela era uma das líderes de mercado, né, e ela fornecia para algumas farmacêuticas, só que quando ia fazer a recuperação, né, do selo mecânico, elas mandavam numa empresa menor, né, por ser mais barato, e consequentemente não tinha esses certificados. Isso aconteceu até o dia que deu o problema no selo mecânico e contaminou lá uma quantidade grande de pirona, tiveram que jogar fora, porque eles não sabiam atestar se, né, o produto ele era ou não com essa classificação. E aí deu um prejuízo, né? Aí daí saiu a mudança, né, nesse sentido, pelo menos é o que eles dizem, né? Não sei se de fato isso é feito toda hora, né? Papel e celulose, né? Papel e celulose, existem alguns players aqui no Brasil, né? Suzano, papel e celulose, tinha a Fibra, a Suzano e a Fibra se juntaram recentemente, virou só Suzano, né? Agora é uma da maior empresa no segmento. Você tem Klabin, você tem International Paper e por aí vai, né? Eldorado, uma série uma série de empresas, né, desse segmento aqui no Brasil, né, então são relativamente poucas empresas que fazem, né, papel e celulose aqui no Brasil, né, se tiver umas 10 no máximo, pelo menos que eu conheço, né, algumas, né, 5 ou 6 são as maiores, e a atuação principal, né, é produzir celulose a partir da madeira e, consequentemente, depois o papel, né. Algumas dessas plantas só produzem celulose e vendem para outras empresas que aí sim vão manipular e fazer o papel tissue, ou vai fazer o papel desses que a gente usa para escrever, né? Enfim, né, cada um tem uma característica, né? Então o tissue é aquele papel absorvente, papel higiênico, né? Aquele mais maciozinho, né? Esse não dá para fazer a partir de eucalipto, por exemplo, né? O eucalipto é só papel, esses papel de escrever. Então aí existe características, né, de cada tipo de papel e qual é o tipo de árvore, né, que você vai usar para fazer, qual é o tipo de árvore que você vai, de madeira, né, que você vai utilizar para fazer a celulose. As exigências são técnicas, são médias, né, então não é tanto assim, em relação à durabilidade, segurança e confiabilidade, né, então tem empresas que eu atendo que, né, o certo era ser um selo duplo pressurizado e você tem um selo simples vazando, né, o dicloro, né, esqueci o produto, mas é um produto extremamente corrosivo, né? Tem que usar titânio nos equipamentos e eles estão operando com selo simples, as pessoas do lado lá, como se nada tivesse acontecendo, né? Mas acontece, né? Embora manipule os produtos de alto risco, né? Nem sempre esse risco ele é observado assim da forma como deveria, né? Infelizmente, quem trabalha na área que acaba se ferrando, né?
Falando de açúcar e álcool, né, a atuação principal é a produção de açúcar ou álcool a partir da cana-de-açúcar, principalmente, pode ter outros produtos também, mas aqui no Brasil é cana-de-açúcar. As exigências técnicas baixa para média, né, em termos de durabilidade, né, o trabalho é sempre entre safras, como a gente falou. A segurança dos componentes também é média e confiabilidade. Esse aqui, né, para quem trabalha com vendas, né, nesse segmento, é assim, esse mercado ele não paga muito, né? Você tem que ter soluções mais baratas, porque para ele se vai durar 10 anos não importa, né? O importante é durar durante toda a safra e no período entre uma safra e outra que ele faz a manutenção. Também vai manipula aí produtos de alto risco, né? E aí eu quis colocar aqui, não quis colocar na tela diferente, né? A mineração também, a indústria geral, ele segue mais ou menos essa linha, pelo menos aqui no Brasil, né? Embora a mineração eles trabalhem aí com produtos, né? Que nem a gente viu lá no caso de Brumadinho, né? E também de Mariana, que está contaminando os rios, um monte de coisa, né? Com metais pesados e por aí vai. Mesmo assim, né? A parte de segurança, assim, em termos de vazamento, não é lá grandes coisas, né? Tanto é que vazou, né? Estourou a barragem, contaminou tudo, matou um monte de gente. É, e tomara que não fique assim mesmo, né? Infelizmente, isso às vezes acontece. E as indústrias gerais, né, são empresas também que elas não pagam muito, né? Elas não é que nem não querem pagar, mas não tem tanto dinheiro assim para fazer o seu trabalho, a sua atuação não justifica um investimento tão alto, né? Isso que eu quero dizer. Bom, se você tiver perguntas, você pode deixar, né, as suas perguntas logo aqui embaixo, abaixo aqui do vídeo, ou você pode mandar também via WhatsApp ou e-mail para a gente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.